Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar sobre o Arsenal que tropeça contra o Everton, empate em 1-1, e agora sim o Liverpool faz contagem regressiva para levantar o título da Premier League, né? Mais um daqueles jogos perigosos, né? Enfrentando o Everton do David Moyes, é um time que vai se defender com bastante velocidade e que vai tentar ser letal no contra-ataque. O Arsenal fez o mais difícil, abriu o placar, mas acabou sofrendo um empate, né, pênalti pro Everton, e depois ali, né, tipo a cobrança, o Davi Raya, ele pulando antes do jogador bater o pênalti é um pouco cômico, né, porque dá a ideia de que se o jogador faz igual o Bruno Fernandes, entende? Dá aquele pulinho, entende? Ele já tem o tempo para processar onde o goleiro foi e dá um toque pro outro lado, né? O Raya é muito ruim para defender pênalti, um dos piores goleiros do mundo nesse aspecto. E eu fico pensando, imagina se o Arsenal vai para a disputa de pênaltis na Champions League dependendo do Raya. É bom ter um plano B. Eu vou falar a verdade, né? Eu não teria confiança nenhuma do Arsenal na disputa de pênaltis com o Raya no gol. Ele é muito fraco nessas disputas. Agora, é um time que está sofrendo muito com a ausência de um centroavante. E mais do que isso, né? Não é um time que teve a ambição necessária para dar um grande impacto no elenco e ganhar esse título, porque assim, o City deu uma queda muito grande, mas o Liverpool conseguiu, né, ser aquele rival que poderia ser problemático, né? O trabalho do Arne Slot é muito melhor do que a gente imaginava, mas assim, eu não sei se a diretoria do Arsenal apenas pensou, estamos próximos do título, não precisamos de muita coisa, só o Calafiori é o suficiente, né? Faltou ambição, né? E a falta de ambição custa caro porque nessa temporada tem muito mais lesões para o Arsenal, o time acaba sendo um pouco mais previsível taticamente para outras equipes, porque o elenco é basicamente o mesmo e você tem só o Calafiori de grande edição, o Sterling não é uma grande edição, então a verdade é que os times já têm meio que uma ideia do que fazer contra o Arsenal, porque os times já enfrentaram basicamente essa mesma base na temporada passada, então já tinha um plano um pouco mais estruturado. E a meu ver, o Arteta assim, até faz um bom trabalho esse ano, mas a diretoria de futebol não ter feito nada em janeiro, não ter contratado um centroavante, né? Fica tudo para a próxima temporada e não sabemos como vai estar no ano que vem, né? Ano que vem, melhor vou dizendo, temporada que vem, o City deve ter o Rodri de volta, a gente deve ter também um Liverpool ainda forte, vai contratar, obviamente, jogadores para repor algumas saídas. Então, nada indica que vai ser vida mais fácil para o Arsenal na temporada que vem. Por isso, eles têm que fazer a parte deles e contratar os jogadores que faltam, né? Mais profundidade para o meio-campo seria ótimo, mais profundidade para a zaga também. Um centroavante que decida as coisas seria excelente, né? Um ponto esquerda de mais criatividade, de mais assistências, de quem sabe mais gols. Imagina contratar um Nico Williams ou um Xavi Simons, também tem que ter. E o Arsenal não deve ter dinheiro para isso. Está indo para a Champions League regularmente, né? Não é possível que o time esteja com dificuldades de fazer algum tipo de investimento na equipe. Então, eu olho para o Arsenal, eu acho que a diretoria mostra muita falta de ambição nesse aspecto, né? Não foi atrás de quem deveria. Deveria ter ido atrás de um Gyökeres, um Osimhen nessa última temporada, não foi. E agora está pagando o preço de ter que usar o Merino como centroavante, porque o Havertz e o Gabriel Jesus machucaram, né? E ainda tem o problema do Gabriel Magalhães ter machucado. Então, foco agora é manter-se no top 4. Ainda não está totalmente garantido. Não acho que também seja desesperadora a situação do Arsenal, mas a verdade é que assim, não está garantido. E o time tem que, obviamente, evitar esses tropeços. E como está sem centroavante até o fim da temporada, perde um dos principais zagueiros, né? Você pode argumentar que o Saliba é o principal, mas perde aí um dos zagueiros que dá mais segurança na equipe, né? Não dá para garantir nada ainda. Então, é aquele negócio, vai garantindo os pontos que der, tente segurar-se no top 4, porque esse vira o objetivo, estar classificado para a próxima Champions League e fazer o planejamento da próxima temporada, tentando, obviamente, trazer o que falta para o elenco. E essa temporada deixou claro, o Arsenal carece de um centroavante de referência, carece de mais alternativas nas pontas, o Sterling não pode ser o reserva de uma equipe como o Arsenal, com as ambições que a equipe está tendo agora, e mais profundidade para a zaga, né? Então, assim, é um empate ruim para o Everton. O David Moyes faz um trabalho muito bom, melhor do que eu imaginava. Ele traz assim um pouco da segurança defensiva do Sandaich, mas traz muito mais dinamismo no ataque, porque trabalha muito melhor a transição, né? Essa armação rápida, esse jogo em velocidade, o Moyes domina como poucos. E assim, é o que ele sabe fazer, não vai fazer muita coisa além disso, mas é o que o Everton precisa dentro das limitações que o elenco tem.
e dentro do que é o necessário fazer para conseguir maximizar resultados para uma equipe na situação que é que o time do Everton tá. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.